Eu sempre achei que família era um negócio complicado, mas naquele Natal eu descobri que existia um nível avançado de humilhação que só a minha sabia entregar com maestria. Não sei dizer exatamente quando começou a se tornar normal que eu fosse o alvo preferido deles, mas acredito que tenha sido lá pelos meus 12 anos, quando a minha irmã, a famosa estrela da casa, descobriu que piscava os olhos 2 vezes e ganhava tudo o que queria. Eu, por outro lado, piscava os olhos e ganhava uma bronca por gastar energia sem necessidade. Era esse o tipo de comparação que definia a nossa dinâmica familiar. Naquela noite de véspera de Natal, a casa estava decorada como se fosse cenário de um filme de fim de ano, daqueles que passam na televisão quando já não há mais esperança na vida. As luzes piscavam de maneira tão frenética que eu tinha certeza de que uma delas sairia da tomada e chegaria até mim para pedir demissão. Minha mãe estava em seu modo favorito, anfitriã teatral, exagerada, exagerada e, bem, exagerada mais uma vez, porque ela realmente se esforçava. Eu estava sentada no sofá, segurando uma taça de suco porque até o refrigerante ela disse que eu estava engordando sem necessidade. A frase dela, inclusive, veio tão naturalmente quanto o ar que ela respirava. Minha irmã, por outro lado, atravessava a sala com um vestido verde brilhante que fazia ela parecer uma árvore de Natal viva. E eu digo isso com total sinceridade, se alguém pendurasse algumas bolas nela, ninguém notaria a diferença. Os convidados eram poucos, somente os de sempre, tias que falavam mal de mim achando que eu não escutava, primos que fingiam não me conhecer durante o ano todo, mas no Natal pediam meu número para ver se saímos um dia, e o tio decadente que sempre caía no sono antes da ceia. Tudo muito clássico. Quando deu meia-noite, minha mãe bateu palminhas como se estivesse apresentando um espetáculo de ópera. Hora dos presentes. Ela anunciou, com aquela voz melodramática de quem está prestes a fazer revelações que mudariam o curso histórico da família. Minha irmã veio saltitando, porque ela não andava, ela flutuava, iluminada pela aprovação eterna da minha mãe. Eu, como boa plateia, segui atrás, tentando manter uma expressão neutra. Afinal, qualquer coisa que eu fizesse, sorrir demais, sorrir de menos, respirar errado, já era motivo para algum comentário venenoso. Quando chegamos à garagem, vi o carro. E por um carro, quero dizer um monumento com rodas, uma Mercedes preta brilhantíssima, com um laço vermelho tão enorme que parecia ter sido roubado de um desfile de Natal da cidade. Juro que senti o cheiro do couro do carro mesmo estando a metros de distância. Minha irmã começou a gritar, pular, chorar, abraçar o carro como se fosse o amor da vida dela. Minha mãe bateu palmas de novo, e meu pai até filmou tudo, porque obviamente aquele momento merecia registro eterno. Eu não disse nada. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque eu ainda estava tentando entender se aquilo era real. Minha mãe então virou para mim com a mesma expressão que alguém usa para entregar um pedaço de papel de bala. E aqui está o seu presente, ela disse, me entregando uma caixinha. Abri. E lá estava ele. O glorioso, magnífico, impressionante, revolucionário, aromatizador de carro. Um treco pequeno, com cheiro de lavanda artificial, daqueles que você compra no caixa do mercado por falta de opções melhores. Eu respirei fundo. Respirei tão fundo que pensei que talvez conseguisse puxar junto um pouco da minha dignidade. Mas, infelizmente, ela estava presa em algum canto da garagem, ofendida. Minha mãe percebeu meu silêncio e sorriu com aquela ironia natural que parecia vir grudada no DNA dela. Seja modesta, minha filha. Cada um recebe o que merece. Eu juro que por um segundo eu achei que ela estava brincando. Que ela riria logo em seguida e diria que era pegadinha. Mas não. Ela realmente acreditava que aquilo ali, um aromatizador vagabundo, era tudo que eu merecia na vida. Eu sorri. Mas não porque estava tudo bem, eu sorri porque era isso que eu sempre fazia quando a vontade real era de pegar minha mala, meu orgulho e nunca mais voltar. Meu sorriso era meu escudo. Meu sorriso era meu deboche. Meu sorriso era minha forma de dizer: vocês acham que me destruíram, mas eu cheguei antes. A noite seguiu com gritos, fotos, abraços, minha irmã em poses diferentes com a Mercedes. Minha mãe chorou de emoção. Meu pai dizia que ela merecia tudo aquilo porque a sempre foi tão esforçada. Engraçado, porque quem passava horas ajudando em casa, quem carregava peso, quem resolvia pepinos, quem trabalhava desde cedo, era eu. Mas claro, esforço só conta quando convém. Eu fiquei lá, encostada na parede, segurando meu aromatizador como se fosse um troféu de consolação.
A humilhação tinha gosto de panetone seco. Por volta das 2 da manhã, depois que todos foram dormir ou fingiram, eu fiquei sozinha na sala, observando as luzes piscando. E foi ali, naquele exato minuto, que eu tive a epifania mais libertadora da minha vida. Eu olhei para o aromatizador e falei em voz baixa. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo perfeito. Porque aquele presentinho sem valor me entregava justamente a lição que eu precisava, nada ali ia mudar. E eu estava cansada de ser a piada da família. Cansada de fingir que estava tudo bem. Cansada de me encolher para caber no ego dos outros. Então, eu fiz o que qualquer pessoa sensata, cansada e debochada faria. Peguei meu presente. Fui até a garagem. Abri a porta da Mercedes novinha, impecável, brilhante. O cheiro de carro zero me envolveu, mas eu não parei para apreciar. Em vez disso, deixei meu aromatizador bem pendurado no retrovisor, balançando como uma bandeira de guerra. Fechei a porta com delicadeza. E antes de ir embora, deixei um bilhete preso no laço vermelho enorme, escrito à mão. Para combinar com o carro, um aroma modesto, do jeitinho que mamãe ensinou. Guardei minhas coisas, coloquei minha mochila nas costas, vesti meu casaco e saí da casa como quem sai de um lugar que nunca deveria ter entrado. A rua estava silenciosa, o ar gelado cortava o rosto, e eu senti um alívio tão grande que quase achei que estava sonhando. Caminhei até a esquina com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava respirando de verdade. Quando entrei no ônibus que passava de madrugada, me sentei na janela e encostei a cabeça no vidro frio. O motorista me olhou pelo retrovisor e disse: Noite longa? Eu ri sozinha. Você não faz ideia. Cheguei em casa, a minha casa, por volta das 3h30. Tomei banho, vesti meu pijama preferido e desabei na cama com um misto de cansaço e libertação. Adormeci pensando em como meus pais reagiriam ao bilhete, mas não com raiva. Com humor. Com leveza. Porque, sinceramente, eles eram tão previsíveis que até minha irritação estava cansada deles. Foi então que, às 4h51 da manhã, meu celular começou a tocar. E tocar. E tocar. O tipo de ligação que só acontece quando o caos estourou e você sabe que alguém está prestes a perder a compostura. Eu virei na cama, tateei o celular, vi o nome da minha mãe piscando na tela e, antes de atender, eu sorri com aquele meu sorriso favorito, o que vem antes do troco. E foi exatamente ali, naquele amanhecer de 25 de dezembro, que eu percebi, aquele Natal seria o primeiro em que eu finalmente me daria um presente de verdade. A minha liberdade. O celular vibrava como se estivesse possuído. Eu, por outro lado, estava na fronteira entre o sono profundo e a paz espiritual. Uma parte de mim queria levantar, atender e ouvir o chilique que certamente estava sendo preparado com dedicação. Outra parte queria simplesmente desligar o celular e fingir que dormia numa caverna sem sinal de internet. Mas, como eu precisava saborear o drama fresquinho, optei pela primeira opção. Atendi sem abrir os olhos, só virei a cabeça no travesseiro e murmurei: Mãe, são 4h51 da manhã. Do outro lado da linha, parecia que alguém havia jogado gasolina na minha mãe e acendido um fósforo. Você ficou maluca? A frase saiu tão alta que até o travesseiro ficou ofendido. Eu abri um olho, desviando do ataque sonoro. Mãe, respira. Sua pressão vai subir e aí vai colocar a culpa em mim de novo. Ela ignorou completamente meu aviso angelical e continuou. Você colocou um aromatizador de R$ 3 dentro da Mercedes da sua irmã. Você tem noção do que você fez? Você pegou no carro. No carro novo dela. Eu fechei o outro olho de volta, porque realmente não havia necessidade de ficar desperta para escutar aquilo. Minha mãe parecia alguém que acabará de descobrir que eu tinha ateado fogo no jardim zoológico. Só faltou dizer que eu destruí a reputação da família por pendurar uma lavandinha pendurada no retrovisor. Mãe, eu só devolvi o meu presente para o seu lugar. Afinal, cada um recebe o que merece, lembra? Silêncio. Um silêncio tão dramático que parecia ter sido ensaiado. Eu me ajeitei na cama, colocando um braço por baixo do travesseiro. E, aliás, o que você estava fazendo acordada às 4h51? Ela bufou. Acordei para beber água, fui olhar a Mercedes, porque é um carro caro,
e quando vi aquilo, meu Deus, aquilo pendurado, parecia coisa de carroça, não de um carro de luxo. Sua irmã entrou em crise, seu pai está falando que você precisa de terapia, e sua avó está chorando até agora porque acha que você está se perdendo no caminho do bem. Eu ri. Não aquele riso discreto. Ri mesmo. Gargalhei como se estivesse assistindo a um stand-up às 3 da tarde, com pipoca e tudo. Mãe, você está reclamando de um aromatizador de carro. Um aromatizador. Você tem noção disso? Você não entende. Você nunca entende nada. Ela rugiu. E outra coisa, onde você está? Porque eu fui no seu quarto e ele está vazio. Não me diga que você saiu de casa sem avisar. Ah, esse momento. A cereja do caos. A lufada de ar fresco da vingança suave. A luz divina no nascer do dia. Que delícia! Eu cruzei as pernas debaixo das cobertas, sentindo o prazer psicológico que só quem cansou de ser humilhada conhece. Sim, mãe. Eu fui embora. A respiração dela vacilou do outro lado, como se alguém tivesse apertado pause na raiva. Como assim, foi embora? Para onde? Para minha casa. Aquela que não tem Mercedes, mas tem paz. Algo que, aparentemente, vocês têm alergia. A voz dela saiu em um grito esganiçado. Volte agora. Você não pode ficar saindo no meio da noite feito uma aventureira sem noção. Tive que segurar outro riso. Você tem 37 anos nas costas e ainda acredita que pode mandar em mim? Eu disse, finalmente abrindo os 2 olhos. Relaxa, mãe. Eu não sou um objeto. E também não sou extensão da sua vontade. Do outro lado, o choro começou. Não aquele choro real que brota da tristeza verdadeira. Era o choro teatral, aquele que minha mãe tirava da gaveta sempre que não estava conseguindo o que queria. Sua irmã está arrasada, sua irmã está chorando desde que acordou, sua irmã. Eu interrompi, porque se eu deixasse ela continuava por 1 hora. Pode parar. Tudo nesse mundo gira em torno da sua filha favorita, né? Se ela espirra, você chama a ambulância. Se eu estou doente, você diz toma chá e vai trabalhar. Existe uma pequena diferença aí. Minúscula. Quase imperceptível. Você sempre foi dramática. Ela gritou. Eu até engasguei. Eu? Dramática? Mãe, vocês deram uma Mercedes para sua filha queridinha e um aromatizador vagabundo para mim. Se drama fosse pessoa, estaria morando com vocês. Ela respirou fundo, tentando recuperar a razão que nunca esteve presente. Sua irmã é mais dedicada, mais aplicada, mais bajulada, eu completei. É isso. Ela é mais bajulada. Mas, mãe, quer saber? Eu cansei. Cansei de entrar nessas comparações ridículas. Cansei de ser a piada. Cansei de compactuar com vocês fingindo que está tudo certo. E colocar aquele aromatizador lá, foi só o símbolo da minha despedida. Do outro lado da linha, ouvi meu pai ao fundo. Pergunta onde ela está. Isso não pode ficar assim. Ela precisa aprender a respeitar essa família. Eu revirei os olhos tão forte que quase consegui ver meu cérebro. Oi, pai. Bom dia. Eu disse, aumentando o volume da voz. Feliz Natal atrasado para você também. Silêncio. Aquele silêncio grogue de quem não esperava que eu estivesse ouvindo tudo. Minha mãe voltou. Sua avó está muito triste, você não pensou nela? Mãe, a avó acha que o mundo acabou quando inventaram a internet. Ela vai ficar bem. Minha mãe chiou, irritada. E outra coisa, você não tem vergonha? Seus tios vão comentar. As pessoas vão falar. A família inteira vai dizer que você desrespeitou sua irmã no dia mais especial dela. Ah, esse argumento. O clássico ou o que as pessoas vão pensar. Minha mãe colecionava essa frase como quem coleciona ímãs de geladeira. Mãe, na moral, o que as pessoas pensam de vocês não é problema meu. Aliás, se elas pensarem um pouco demais, talvez até descubram com quem estão lidando. Mas relaxa. Eu não sou tão cruel assim.
Ela soltou um som esganiçado. Você está insinuando alguma coisa? Claro que não, eu respondi, puro deboche. Seria falta de educação da minha parte insinuar algo que vocês já deixam claro sozinhos. Eu ouvi um estalo, provavelmente ela apertando o celular com força. Depois, a voz dela voltou mais fina, mais venenosa. Você vai voltar. Nem que eu tenha que ir aí te buscar. Eu me ajeitei na cama, ajeitando o travesseiro atrás das costas como quem se prepara para assistir a um bom filme. Mãe, você não manda em mim desde que eu completei 16 anos e aprendi a pegar ônibus sozinha. Essa fase já passou. Você precisa aceitar. Ela perdeu completamente a compostura. Sua irmã está arrasada. O carro dela está contaminado com aquele fedor de lavanda barata. Você estragou a foto. Você estragou o momento. Você? Eu estraguei ou eu só não combinei com a narrativa de vocês? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela engasgou. Aquela pausa foi deliciosa. Eu só quero entender uma coisa, eu continuei. Por que você acordou às 4h51 da manhã para ver a Mercedes? Ela é sua ou dela? Silêncio. Um silêncio magoado, indignado, ressentido e profundamente revelador. Eu respirei fundo e concluí. Boa noite, mãe. Ou melhor, bom dia. Tenha um lindo resto de Natal. Antes que ela respondesse, desliguei. Fiquei ali sentada na cama por alguns minutos, olhando o celular como quem olha uma arma recém-descarregada. O silêncio da madrugada parecia até engraçado depois do furacão que tinha passado pela minha orelha. E eu pensei. Pensei muito. Eu sei que deveria ter dormido mais um pouco antes de encarar o caos, mas a verdade é que, quando minha mãe começou a ligar pela 5ª vez seguida, eu entendi que ignorar seria desperdício de entretenimento gratuito. Levantei com aquela preguiça de quem sabe que vai rir, mas também vai se irritar, e me arrastei até a cozinha para fazer um chá. Chá é importante nesses momentos. Mantém a mão ocupada e evita que eu cometa algum crime passional, mesmo que apenas em pensamento. Meu celular tocou de novo. E de novo. E mais uma vez. Atendi no viva voz, porque eu queria usar as duas mãos, uma para segurar a caneca, a outra para segurar minha paciência. Mãe, olhei para o relógio, quase 5 da manhã. Você está achando que eu virei bombeiro para ficar acordando nesse horário? A resposta veio num tom histérico, tremido e cheio de pausas dramáticas, como sempre. O que você fez? Ela gritou, como se eu tivesse incendiado a casa inteira. Bom dia para você também, respondi, mexendo o chá. Dormiu bem? Não brinca comigo. Sua irmã está passando mal. Passando mal. Eu coloquei a caneca na mesa com toda a calma do mundo. Passando mal? Ela tem alergia ao laço vermelho? Ou foi o couro da Mercedes? Amor moderno pode causar tontura mesmo. Você deixou uma coisa no carro dela. Eu ri. Riso sincero, riso gostoso, riso que aquece o coração. Ah, sim. Meu aromatizador. Meu presentão. Eu achei que combinava com o carro, modesto, né? Do jeitinho que você disse que eu merecia. Só quis manter o padrão da família. Meu silêncio depois dessa frase foi cirúrgico. Deixei a vergonha trabalhar sozinha no ar. Mas, pelo visto, a vergonha delas tinha horário de funcionamento reduzido, porque minha mãe não sentiu nada. Absolutamente nada. Você fez a gente passar vergonha. Ela gritou. A sua irmã chorou. Chorou, entende? Que tragédia, murmurei, abrindo meu armário. Bom saber que o carro veio com limpa-banco e papel absorvente. E essa nota que você deixou? Ela continuou, arfando. Para combinar com o carro, um aroma modesto. Você perdeu a cabeça? Eu me escorei na pia e deixei o sorriso aparecer, aquele sorriso debochado que mora em mim desde que descobri que respirar perto da minha família vira motivo de confusão. Mãe, falei com toda a doçura que eu tinha guardado para momentos especiais, vocês me deram um aromatizador. Para carro. Eu não tenho carro. Vocês sabem disso. Vocês riram na minha cara. Me humilharam, como sempre.
Então eu só devolvi um pouquinho do que recebi. Natal é tempo de compartilhar, não é? Estou apenas praticando o espírito natalino. O silêncio dela doeu mais que grito. Quando minha mãe fica muda, é porque o cérebro está tentando criar uma frase que faça sentido e ataque ao mesmo tempo. E, com todo respeito, essa é uma área em que ela não é exatamente brilhante. Depois de uns segundos, ela soltou a pérola. Sua irmã ganhou o carro porque ela mereceu. E eu ganhei o aromatizador por quê? Perguntei, com a calma de quem está virando fogo no sarcasmo. Ah, verdade. Porque eu também mereci, né? Ela ignorou. Você vai voltar aqui agora mesmo pedir desculpa. Sua irmã está inconsolável. Eu tive que acordar seu pai, e já está todo mundo aos prantos. Todos aos prantos? Repeti. Nossa. Parece sério. Espero que o aromatizador não tenha explodido. Não tem graça. Eu quero você aqui imediatamente. Por um instante, fiquei em silêncio. Não por respeito. Por cálculo. Estava fazendo aquela análise rápida, igual a que eu faço quando sobra uma única fatia de pizza e eu avalio se vale a pena ceder ou esconder no micro-ondas. Voltar para aquela casa às 5 da manhã apenas para ouvir sermão? Não. Não havia lógica. Não havia vantagem. Não havia um fio de autoestima que concordasse com isso. Então respirei fundo e respondi: Mãe, eu não vou. Eu não vou voltar. Eu não vou pedir desculpa. Eu não vou consolar ninguém. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa: por que é que sempre que alguém da família faz algo horrível comigo, eu é que tenho que me explicar? Porque é assim. Ela gritou. Pois agora deixou de ser. Feliz Natal. Depois me avisem quando a novela acabar. E desliguei. Simples. Objetivo. Cirúrgico. Eu sabia que a guerra estava oficialmente declarada. Minha mãe nunca admitiria, mas ela detesta quando eu não ajo exatamente conforme o roteiro que ela prescreveu. E naquele dia, especialmente naquele dia, eu acabei de rasgar o roteiro inteiro e jogar pela janela. Sentei na mesa da cozinha, tomei um gole do chá já morno e respirei fundo. Um silêncio confortável tomou conta da minha casa. A minha casa. Pequena, simples, mas minha. Sem laços vermelhos, sem discursos humilhantes, sem comparações idiotas. E foi ali, no auge do meu descanso mental, que meu celular vibrou de novo. Mensagem da minha irmã. Eu até estralei o pescoço antes de abrir. Tinha quase certeza de que viria algo digno de moldura. E não me decepcionei. Você estragou meu Natal. Eu sorri. Estraguei? Achei que só tinha pendurado um aromatizador. Mas se isso foi suficiente para destruir sua felicidade, menina, seu emocional é de papel molhado. Ela respondeu na hora, como quem está digitando chorando. Mamãe tem razão. Você é invejosa. Nunca suportou meu sucesso. Eu quase engasguei de tanto rir. Sucesso. Ela chamava ganhar presentes caros de sucesso. Eu já tinha visto gente confundir vitória com privilégio, mas nesse nível era quase um estudo acadêmico. Respondi com precisão cirúrgica. Seu sucesso está estacionado na garagem, querida. Não confunda amor com motor turbo. Novamente, silêncio. Depois, veio o áudio. Longo. Emocionado. Cheio de soluços. Eu podia ouvir minha mãe ao fundo, reclamando que a vizinhança acordaria com o escândalo. 3 gerações de drama em 30 segundos. Eu respirei fundo e deixei o celular de lado. Aquilo tudo era a prova viva do que eu sabia há muito tempo. Naquela casa, eu era a única que amadureceu. Eles continuavam lá, presos em um teatro que só fazia sentido para eles. Deitei no sofá e olhei o teto. Eu deveria estar exausta, mas a verdade é que eu estava leve. Leve como alguém que tomou a decisão certa. Leve como quem finalmente percebeu que não precisa de aprovação para existir. Leve como quem pendurou um aromatizador e, sem querer querendo, iniciou a Terceira Guerra Mundial natalina. E eu? Eu só queria dormir. Dormir sabendo que,
Pela primeira vez em anos, eu não era a piada da noite. Pela primeira vez, eu era o enigma. O incômodo. A rachadura no vidro perfeito da família modelo. E, secretamente, eu adorei isso. E foi assim, sem culpa, que fechei os olhos e deixei o sono chegar, sabendo que o próximo capítulo dessa história seria ainda mais divertido. A manhã seguinte começou com uma calma estranha, como aquele silêncio de cidade do interior antes da ventania. Eu acordei por volta das 9 horas, com a luz filtrando pela cortina como se estivesse tentando me convencer de que o mundo era um lugar bonito. O problema é que o mundo não mora comigo. Quem mora é a realidade, e a realidade sempre bate na minha porta com a sutileza de um rinoceronte usando salto alto. Abri os olhos devagar, respirei fundo e fiquei alguns segundos encarando o teto, relembrando a noite inteira. O presente ridículo. O bilhete. A fuga gloriosa. Os gritos ao amanhecer. Minha mãe furiosa. Minha irmã chorando como se tivesse perdido o Oscar de melhor atriz dramática. E eu, pela primeira vez, inteira. Levantei devagar, com aquele cansaço gostoso de quem dormiu sabendo que não deveria nada a ninguém. Coloquei a chaleira no fogo, amarrei o cabelo e sentei à mesa com o único objetivo de tomar um café da manhã em paz. Paz, essa palavra tão estranha dentro da minha história familiar. Mas, obviamente, paz é um luxo que minha família jamais me concedeu. O celular vibrou. Primeiro, uma vez. Depois, duas. Em seguida, uma sequência de vibrações tão frenética que parecia que o aparelho estava tendo um ataque de ansiedade coletiva. Peguei o celular, vi 34 mensagens não lidas, vários áudios e até uma chamada perdida da minha tia Irene, a mesma tia que sempre dizia que eu era intensa demais. Quando uma pessoa que me acha intensa resolve me ligar às 9 da manhã, eu sei que algo sério aconteceu. Respirei fundo antes de apertar o botão de play. A voz da minha tia explodiu nos meus ouvidos, tremida, apressada, ofegante. Menina, pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Sua mãe está um furacão. Eu tive que ir lá agora cedo, porque eles juravam que tinham sido roubados. Roubados, você acredita? Quem é que rouba um aromatizador, pelo amor de Deus? Bebi um gole do chá só para não rir alto. O segundo áudio veio na sequência. Minha irmã, chorando tão alto que parecia que tinha quebrado o menisco emocional. Você arruinou tudo. A mamãe passou a madrugada toda tentando limpar seu bilhete do laço. Todo mundo viu. Todo mundo ficou sabendo. Você exagerou. Por que você é assim? Porque eu sou esperta demais para continuar sendo a boba da família, mas ela não entenderia nem que desenhassem. Desliguei os áudios sem responder. Não porque eu queria ignorar, e sim porque eu queria saborear cada migalha daquele desespero. Era o gosto mais doce que já provei desde que parei de comer brigadeiro por consciência alimentar. Tomei meu café com calma, lavei a louça e fui tomar banho. Tudo com a tranquilidade de quem finalmente percebeu que a vida pode ser leve quando a gente solta o peso errado. Quando saí do banho, o celular tocou. Dessa vez, era meu pai. E é aí que a gente entende que o apocalipse realmente chegou, porque meu pai não me liga nem quando está com saudade, aliás, principalmente quando está com saudade, já que admitir isso machucaria o ego dele. Atendi. Pai? A voz dele veio baixa, abafada, quase pedindo desculpa antes mesmo de falar. Sua mãe está muito chateada. Tradução simultânea: sua mãe está quebrando a casa e eu não sei mais o que fazer. Imagino, respondi. Você poderia vir aqui conversar? Eu ri. Não de deboche. De incredulidade mesmo. Pai, eu fui humilhada ontem. Ganhei um aromatizador enquanto sua outra filha ganhou um carro. Quando eu saí, ninguém perguntou se eu estava bem. E agora querem que eu volte porque ela chorou? Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, desconfortável, cheio de vergonha que ele nunca teve coragem de verbalizar. Você escalou as coisas, ele murmurou. Eu escalei? Perguntei, colocando a mão na cintura. Pai, me ofenderam na ceia. Riram de mim. Disseram que eu merecia pouco. E eu não rebati. Eu só dei o presente de volta. Quem escalou as coisas não fui eu.
Foi vocês, quando decidiram que eu valia menos. Ele suspirou, longo, cansado. Sua mãe está dizendo que foi tudo mal interpretado. Ela me deu um aromatizador de carro sabendo que eu não tenho carro. Como interpreta isso de maneira positiva? Me explica. Estou aberta à poesia. Outro silêncio. Eu quase conseguia ouvir as sinapses dele tentando achar um caminho. Coitado, elas não treinam corrida. Então ele soltou. Por favor, só venha conversar. É Natal. Não vamos terminar o dia assim. Eu respirei fundo, sentindo o incômodo pegar minha espinha. Aquela velha sensação de que, na minha família, eu sempre precisava ser a mediadora, a adulta, a que engolia tudo para manter a harmonia. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não estava disposta a ser isso. Eu estava cansada. Muito cansada. E, finalmente, consciente de que eu não precisava mais cumprir esse papel. Não vou, respondi. Não vou hoje. Não vou amanhã. E não vou enquanto vocês não reconhecerem que o problema não é o aromatizador. O problema é o que ele representa. Meu pai respirou fundo. E o que ele representa? Eu sorri. Finalmente, a pergunta certa. Ele representa exatamente o que vocês sempre me deram, o mínimo travestido de afeto. O resto vai todo para sua filha preferida. E quando eu reajo, vira drama. Quando eu fico quieta, vira ingratidão. Quando eu tento agradar, vira pouco. Então desta vez eu fiz diferente. E, pelo visto, acertar dói mais do que errar. Ele ficou quieto. Longamente. Eu sabia que ele entendia. Ele sempre entendeu. Ele só nunca teve coragem de fazer nada a respeito. Se você mudar de ideia, estamos aqui, ele disse enfim, como quem fecha um livro sem coragem de ler o final. Desliguei devagar. Sentei no sofá, ainda segurando o celular, e deixei meu corpo relaxar. Era estranho sentir o peso saindo das costas assim. Uma parte de mim se perguntava se eu era cruel demais. Outra parte dizia que eu finalmente estava respirando. E, no meio disso tudo, minha essência, aquela parte debochada que ri para não sair dando paulada, estava celebrando. Levantei, abri a janela e deixei o sol entrar. O mundo lá fora continuava rodando, completamente indiferente ao drama da minha família. Era quase reconfortante perceber que a vida segue, mesmo quando a gente decide não seguir o roteiro imposto pelos outros. Eu estava fazendo meu almoço quando o celular vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem longa, enorme, quase um testamento emocional. Era da minha mãe. Você desrespeitou sua família de forma vergonhosa. Eu sempre fiz tudo por você. Nunca faltou nada. E é assim que você nos trata? Sua irmã está em choque. Não conta mais comigo para nada. Não volte para cá até aprender a ser grata. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois, ri baixinho. Ali estava ela. O clássico. O texto pronto. O Manual da Manipulação Emocional versão Natal especial. E foi ali, segurando a espátula, com o cheiro de alho dourando na panela, que a minha consciência decidiu bater palmas para mim. Porque, naquela manhã, eu percebi algo valioso. Eu finalmente estava fora do ciclo. Não havia culpa. Não havia dor. Não havia aquele peso antigo de querer agradar quem nunca me enxergou de verdade. E, pela primeira vez, eu senti pena. Não de mim. Deles. Porque estavam todos presos na ilusão que criaram. E eu, finalmente, tinha saído pela porta da frente. Terminei meu almoço, arrumei a mesa e sentei com um sorriso leve. Não o sorriso sarcástico, não o sorriso de raiva. Um sorriso meu, verdadeiro. Eu não sabia o que viria no próximo Natal. Mas sabia, com toda a certeza do mundo, que eu nunca mais aceitaria um papel pequeno na vida de ninguém. E naquele dia, entre o cheiro suave da comida e o silêncio confortável da minha casa, entendi a maior verdade de todas. A liberdade nunca vem embrulhada. A gente precisa se dar. Eu achava, honestamente, que tudo tinha terminado quando desliguei o telefone e vi a mensagem da minha mãe declarando guerra permanente.
Mas família, quando entra no modo dramático, parece que liga o motor próprio e decide continuar andando mesmo quando já não existe estrada. E eu deveria saber disso melhor do que ninguém. A tarde daquele dia 25 de dezembro começou tranquila, surpreendentemente silenciosa. Era como se o universo estivesse me dando um descanso merecido depois de anos servindo café para gente que nunca quis saber se eu estava cansada. Coloquei uma música leve, arrumei a casa e me dei o luxo de ler um livro que estava encostado na estante havia meses. Sempre tinha uma desculpa para eu adiar meus próprios gostos, mas naquele dia eu permiti tudo. Inclusive não fazer nada. Eu estava sentada na varanda, sentindo o vento quente batendo no rosto, quando o celular vibrou mais uma vez. Dessa vez, não eram áudios dramáticos, nem mensagens de texto carregadas com pontos de exclamação suficientes para furar o céu. Era algo bem diferente. Uma foto. Minha irmã, sentada no carro, com o rosto completamente inchado de choro. E, pendurado no retrovisor, meu aromatizador balançando como se estivesse zombando da situação inteira. Logo em seguida, veio outra mensagem. Você vai se arrepender. Eu respirei fundo. Não de medo, e sim daquela sensação de sério que vamos continuar com isso? Era impressionante como minha família tinha energia infinita para transformar qualquer coisa numa bola de neve emocional. Em compensação, para conversar, reconhecer erros ou sequer tentar entender situações, tinham a habilidade de um tijolo molhado. Eu deixei o celular de lado. O vento continuava suave, a rua continuava calma e meu coração continuava num ritmo tão leve que parecia outra pessoa vivendo dentro de mim. Eu estava mudando. Isso era evidente. E se eles não estavam preparados para isso, então realmente não havia nada que eu pudesse fazer. Mas o destino, ou talvez o espírito natalino com humor duvidoso, decidiu que eu precisava de uma última cena para encerrar esse capítulo da minha vida. E a cena veio na forma de alguém tocando insistentemente a campainha. Quando me levantei e olhei pela janela, quase engasguei com o ar. Minha mãe estava na porta. Meu pai ao lado dela. E minha irmã estava dentro da Mercedes, com o rosto encostado no vidro como uma atriz esperando sua deixa. Eu respirei fundo antes de abrir a porta. Não porque eu estava nervosa, mas porque eu sabia que, com eles ali, cada palavra minha deveria ser cirúrgica, precisa, firme. Havia chegado a hora final. O fechamento daquela história que eu carregava desde que aprendi a me defender com humor. Abri a porta devagar. Minha mãe entrou primeiro no meu campo de visão, com aquela expressão que ela usava sempre que estava prestes a entregar um ultimato que ela mesma não conseguiria sustentar. Precisamos conversar, ela disse, com a voz baixa, mas cheia de tensão. Vocês estão no sol quente, respondi, cruzando os braços. Se querem falar, falem logo. Meu pai limpou a garganta, como se estivesse assumindo o papel do mediador. Ele sempre fazia isso quando queriam organizar o caos, sendo que quase nunca funcionava. Olha, tudo isso saiu do controle, ele começou. Sua mãe ficou muito chateada. Ela ficou chateada? Interrompi. Engraçado. Eu fiquei humilhada. Mas isso nunca entra na equação. Minha mãe apertou os olhos, como se eu tivesse acabado de soltar uma verdade inconveniente, o que, aliás, era exatamente o caso. Você exagerou, ela rebateu. Não precisava ter deixado aquele bilhete no carro. Foi maldoso. Eu respirei com calma, sentindo o peso do passado querendo puxar meu braço, mas eu resisti. Eu tinha crescido. Eu tinha aprendido. Maldoso, repeti. Assim como me dar um aromatizador enquanto sua outra filha ganha um carro? Assim como rir da minha reação, como se eu fosse o enfeite engraçado da festa? Assim como me dizer que cada um recebe o que merece? Se quer falar de maldade, vamos falar de tudo. Ela abriu a boca para retrucar, mas eu ergui a mão, interrompendo. Mamãe, eu aguentei muita coisa calada. Durante muitos anos. Eu engoli comentários. Eu aceitei comparações. Eu me coloquei em segundo plano 1000 vezes, porque sempre parecia mais fácil do que enfrentar vocês. Mas eu cresci. E eu percebi que não preciso mais aceitar o que me diminui. Meu pai respirou fundo. Eu sabia que ele entendia, mesmo que nunca admitisse. O silêncio dele dizia tudo.
Mas você não precisava sair de madrugada, minha mãe insistiu. Isso foi uma afronta. Sair de madrugada foi libertador, respondi, com sinceridade. Eu saí porque entendi que não existe nada de errado comigo. O errado é esse ambiente onde eu sou sempre o alvo, a pessoa que a aguenta, a que a não reclama, a que é forte. Pois bem, eu sou forte mesmo. Forte o suficiente para não voltar a esse papel. Minha mãe ficou muda pela primeira vez desde que me conheço por gente. E isso, por si só, já era um evento histórico. Foi então que minha irmã saiu do carro. Os olhos dela estavam vermelhos, e ela segurava a chave da Mercedes como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha respirando. Você devia ter falado comigo, ela disse, com a voz trêmula. Eu a encarei por alguns segundos. Minha irmã sempre teve tudo, sempre recebeu a prioridade, sempre viveu no centro. E, ainda assim, sempre se colocava como vítima quando algo não seguia o roteiro idealizado por minha mãe. Falar o quê? Perguntei. Que eu merecia mais. Você teria rido. Toda vez que eu tentei abrir meu coração sobre algo, você transformou em piada. Então sim, eu parei de falar. E comecei a agir. Ela ficou em silêncio. E, pela primeira vez, eu não senti culpa nenhuma por isso. Minha mãe deu um passo à frente, firme, tentando retomar o controle. Então é isso? Você acha que somos péssimos? Que fizemos tudo errado? Eu respirei fundo, buscando a resposta mais honesta que eu podia dar sem ferir ninguém, mas também sem mentir para agradar. Eu acho que vocês nunca perceberam o quanto me machucaram, disse, com calma. E eu não vou passar o resto da vida tentando provar meu valor para quem não enxerga. Um silêncio enorme se instalou. Meu pai desviou o olhar para a calçada. Minha irmã apertou os lábios. Minha mãe piscou várias vezes, como se tentasse reorganizar a própria narrativa interna. E foi nesse silêncio que eu percebi que o meu papel naquele enredo familiar finalmente tinha terminado. Eu não precisava de desculpas ou explicações milagrosas. Eu precisava apenas seguir em frente. Respirei fundo e finalizei. Eu não guardo rancor. Mas eu guardo limites. E eles vão ficar exatamente onde coloquei. Minha mãe abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Minha irmã inclinou a cabeça, como quem percebe algo tarde demais. Meu pai apenas assentiu, de um jeito resignado, como alguém que sabe que perdeu uma batalha que nem percebeu o que estava acontecendo. Nós vamos embora, ele disse, enfim. Eu sei, respondi. Eles caminharam até o carro. Minha irmã entrou no banco do motorista, ainda segurando a chave como um prêmio frágil. Minha mãe entrou no banco da frente sem olhar para trás. Meu pai chegou por último. Mas, antes de fechar a porta, ele me encarou. Não havia raiva. Não havia mágoa. Havia apenas algo que eu nunca tinha visto nele, compreensão silenciosa. Talvez ele nunca fosse dizer em voz alta, mas ele sabia. Ele entendeu. E isso, para mim, bastava. A Mercedes ligou o motor e saiu devagar pela rua, o laço vermelho balançando no teto. O mesmo laço que, horas antes, tinha sido símbolo de status e arrogância. Agora parecia apenas uma decoração deslocada. Fiquei ali, na porta de casa, observando até o carro desaparecer na curva. Respirei fundo. E pela primeira vez em muito, muito tempo. Eu me senti leve. Não era leveza de riso. Nem de vitória. Nem de revanche. Era leveza de quem finalmente entendeu que não deve mais nada a ninguém. Que pode existir como é. Que não precisa competir com ninguém. Que não precisa provar seu valor para quem não quer enxergar. Voltei para dentro da minha casa. Liguei as luzes. Coloquei uma música tranquila. E me dei conta de algo tão simples, tão óbvio e tão transformador. A vida começa quando a gente para de implorar para que outros nos valorizem. Peguei meu livro novamente e sentei na varanda, sentindo o vento balançar meus cabelos. O sol já estava mais baixo, dourando tudo ao redor. O mundo seguia. Eu seguia. E naquele silêncio bonito, confortável, sem cobranças, sem expectativas, sem comparações, eu finalmente entendi.
O presente que eu realmente merecia sempre foi a minha própria liberdade. E, pela primeira vez, eu recebi exatamente o que merecia. Fim.